voltamos com agora aula sobre criação de codorna. Acredita? A partir da aula 40 até a aula 50, penso eu que vai ter até a 51 aí, criações de codornas por etapa. E agora a gente vai ver todos, etapa por etapa, fase por fase. Vamos tranquilinho, tranquilinho. Meus queridos, criação de codorna aqui no estado de Rondônia está ganhando um espaço enorme. E aí vem muitas questões falando, professor, quais são as características das raças? Qual é a melhor raça que pode ser utilizada também? Claro, tem 3 raças que a gente utiliza aqui, e principalmente o processo de melhoramento genético, de cruzamento dessas codornas, que vão potencializar o processo de produção. Lembra? Codorna aqui no estado é utilizado mais para a produção de ovos, mas também existe o mercado de fornecimento de carne, que é corte. Então, é quase semelhante à avicultura de postura e corte, mas tem uma diferença por causa do processo de criação. O ovo da codorna também, a gente adquire ele por indução por ração, mas no sistema de criação de codorna, o próprio criador renova o seu plantel. Então, existem as criações, o processo de reprodução, temos que ficar muito atentos. Porque se você não cruzar, não fizer o cruzamento e evitar o cruzamento entre grupo familiar, isso vai diminuir, quer dizer, diminui o processo de produção. Então, as matrizes vão perder a qualidade genética de produzir ovos de qualidade. O que isso está querendo dizer, professor? Que no mundo animal, quando se cruzam parentes, afeta a produtividade. Não vai nascer aberrações cromossômicas como em outras espécies. O que acontece? Você fez o cruzamento desses animais com consanguinidade, cai a produção, é óbvio, e ainda elas ficam aves susceptíveis. O que isso significa? Aves propensas a doenças que, se não estivesse mexendo no sistema de reprodução, elas seriam mais tolerantes. Vamos entender um pouquinho sobre isso? Dá uma olhada lá na tela. Então, aula 49.1. Na aula 49.1, nós vamos falar da criação de codornas, que é cotoricultura. Vamos falar sobre instalações e produção. Isso vai envolver aí as raças e alguns manejos. Então, a habilidade dessa aula: estabelecer critérios para o manejo e criação de codornas e conhecer o mercado em derivados. E a gente já falou aqui para vocês que o mercado, pessoal, aqui para mim, ó, não é só a produção de ovos, produção de carne e também fornecer os indivíduos, né, as codornas para o mercado de criação. Dá uma olhada na tela. Então a gente começa aqui, ó, que a prática da criação de codornas tem aumentado principalmente aqui na nossa região, pois são animais que se adaptam muito bem às temperaturas e precisam de um espaço menor do que do aviário de corte, a criação de galinhas. Então, o espaço também é um espaço reduzido. Os principais fatores que podem contribuir para esse animal estar com o processo de criação alavancando aqui no nosso estado: rápido crescimento. Quer dizer, a ave atinge, aqui pessoal, leva 18 semanas para um aviário de corte, para galinhas. Já esse animal, ele tem um rápido crescimento, rápido amadurecimento sexual. E o amadurecimento sexual para 2 vias: indução para a produção de ovos e também para a cobertura, tá bom? Outro, professor: maturidade sexual. Don't back. Eu vou fazer uma forcinha com os meus eyes, com meus olhos. Já, olha, gente, querida diretor, tô só lembrando daquele suco amarelo. Gente, só tá salivando. Vamos lá, olha só. Maturidade sexual precoce. Tanto o processo de desenvolvimento para corte, menor tempo, e também maturidade sexual favorece um menor período dentro da granja. Então, o produto final, ovo, produto final, carne, ou oferta dos filhotes, claro, lembrando, processo de oferta de filhotes, né?
as codorninhas para o mercado, não é pelo sistema de para chocar natural, é dentro de uma chocadeira artificial. Nós vamos ver todo esse processo que diminui também o período de tempo do galpão, tá bom? Alta produtividade, a produção, alta produtividade, não só de fornecimento de ovos, que é bem maior do que o da galinha, tá bom? Mas também dos filhotes. Os dois estão juntos, né? Grande número de aves em um pequeno espaço. Então, não precisa ter aqueles espaços enormes para a criação. Mas, como a codorna tem uma produtividade alta, isso significa o quê, meus queridos? Que você tem que ter um galpão que comporte o número de animais. O galpão desses animais é tanto para produção como para reprodução, aonde você vai ter as matrizes. E aí que tá, ó, o pulo do gato. São famílias. Você tem que ter, no mínimo, 5 famílias diferentes para fazer o cruzamento. Sendo que dessas 5 famílias, 3 são machos. O resto são fêmeas e que você vai intercalar de famílias diferentes. E aí o controle da tabela para a reprodução é importante. Eu sei que essa primeira aula, ela está assim junta, tem o processo de produção e o processo de reprodução desses animais. Então temos que tomar muito cuidado com o quê, professor? Na hora de eu falar com vocês sobre cruzamentos. Para ficar claro, sempre temos que lembrar uma coisa para vocês. O processo de cruzar as aves vai potencializar a oferta de ovo, vai potencializar o ganho de peso desse animal, diminuindo o tempo dentro do galpão, tá bom? Isso é imprescindível, galera. Qual é o outro item, professor? Longevidade. É um animal... O que é a longevidade? Na criação de galinha, você com a muda forçada, você tem aí 120 semanas. 41 dias para corte. Um animal desse, galerinha, tem uma longevidade. A família tem a longevidade. Um macho, 3 machos, 5 fêmeas, cada fêmea, família diferente. Isso sim, você vai conseguir daí repor o plantel na hora de você fazer o abate. Isso está ligado a custo-benefício. Claro que para tudo isso a gente vai ver as regulamentações, não é isso? Para que você possa montar o aviário para reprodução, que é totalmente descaracterizado com o de reprodução, é descaracterizado como de produção. São diferentes. Sistemas de reprodução têm que ser separados dos sistemas de produção. É igual a suinocultura. Falo mesmo. Eu sei que todo mundo fala, meu Deus, ele só fala de suíno. Dentro da suinocultura, nós temos setorizações. Dentro de uma coturnicultura, você tem que ter setorizações. O setor de reprodutores, o setor de produção, corte, ou setor de produção, postura, e aí tem o setor de abate. São diferentes e tem que estar no mínimo, 100 metros de distância para evitar o processo de infecções ou transferências unilateral de doenças, sejam virais ou doenças bacterianas. Vamos seguir passo a passo. Item 6. Requer um baixo investimento? Depende. Por quê, professor? Da produção. Depende do mercado que você vai fornecer. O investimento sim é baixo, mas também tem que levar em consideração o quê? A ração. É você que vai produzir? Ou a ração você vai adquirir do mercado? Lembrando que você pode produzir a ração que vai estimular com que as aves iniciem o processo de ovoposição. Mas também você vai fornecer para ganho de peso. E aí você tem que tomar a decisão se as rações que você vai produzir. Por que as rações, professor? A ração para as matrizes são diferentes da ração para a postura e da ração que você vai fornecer para o corte, ganho de peso. Levando em consideração que no pico da produção, galerinha, vocês vão ter um investimento aí superior
um investimento inicial superior. Porque você tem que manter a qualidade e a estrutura do seu aviário. Estrutura do aviário para a produção de codornas. Item 7. Rápido retorno financeiro, por causa da produção que é altíssima, produtividade. Aqui já, a produtividade é altíssima. E também o sabor em relação não só à carne, que você pode direcionar diretamente para restaurantes. Não tem esse negócio de fornecimento para mercado, a gente não vê isso aqui no nosso estado, em nenhum estado. As aves já são direcionadas para restaurantes. E outra, os ovos. Os ovos não são somente para a gastronomia, mas também para o mundo fitness, que são utilizados pela quantidade de nutrientes e pela facilidade de manuseio desse material. Então, tem um mercado muito amplo, não só para corte, como para postura. Aumenta aqui a tela para mim agora. Vamos lá, ver as características gerais das raças que podem ser utilizadas dentro da produção de cotonicultura. E dentro dessa produção, nós podemos também ter a caracterização para fornecimento, né? Como assim, professor? A ave de corte, ela produz uma cama que você pode fornecer tanto para a piscicultura, porcos e também para fornecimento de criação de minhoca, lá a minhocultura, ok? Dentro dessa característica, adquirir as aves com 28 a 30 dias. Lembrando, machos e fêmeas. Professor, a proporção é de um macho para 2 ou 3 fêmeas. Deixa eu lembrar uma coisa para vocês. Meus queridos, a proporção de um macho para até 3 fêmeas é quando você está fazendo o processo de ovos galados. Ovos galados dentro do seu galpão, você pode ter 200 aves. Dentro dessas 200 aves, é 1 para 3. Isso vai favorecer que as aves iniciem a sua postura de ovos galados. O que são ovos galados, professor? São ovos que foram fertilizados e vão dar origem a outras codornas. No sistema de postura, você não utiliza macho para que ela realize a postura, pois são ovos estimulados por ração. Dentro do processo de criação, deixar bem claro, ter 5 famílias. Quando eu falo 5 famílias, 5 fêmeas totalmente da mesma raça, mas de origem diferente. Não pode ter consanguinidade. E 3 machos. E aí sim, você faz o revezamento das 5 fêmeas para 3 machos, mantendo as características de cada raça. Aumenta a tela aqui para mim. Com isso, a gente vai ter aí uma postura média de 20 ovos por mês, aos 12 meses, com uma queda de produção. E aí, nós temos o ciclo denominado de muda forçada. A estrutura dos galpões utilizados para ovoposição são as mesmas estruturas da ave de corte, de postura de galinhas, mas sempre lembrando a substituição do ciclo de produção. Professor, qual é a substituição do ciclo de produção? Sempre orientação da continuação em relação às características do macho. Por exemplo, os machos também são abatidos nas entradas após o espaço de acasalamento, que dura aí de 3 anos, pessoal. A cada 3 anos, você tem que fazer a reposição do abate. E para ocorrer o processo de proliferação das 5 famílias que você inicia. E aí, quais são, então, os manejos para esse tipo de produção? Após os 21 dias, o macho tem as plumagens do peito, enquanto as fêmeas apresentam essas pintas cor de chumbo, ou também de prata, tá bom? Além disso, quando adulto, os machos chegam a pesar aí, de 70 a 100 gramas. Professor,
machos que são utilizados. E aqui as fêmeas. Só para lembrar, machos que são usados para reprodução, que não atinge esse peso, eles têm que ser descartados. Fêmeas para ovoposição tem que conseguir chegar até os 21 dias de 70 a 80 gramas. Aqui para mim. Professor, então no meu galpão eu tenho que fazer uma amostragem. Que amostragem? Você vai pegar por amostragem os animais e fazer a pesagem semanal e ver o ganho de peso até os 21 dias. Os animais que alcançam 21 dias em torno do peso de 70 a 100 gramas são direcionados para a postura. E aí e os animais que não chegam, você descarta? Não, né, meus queridos? Você vai direcionar eles para o corte. Um ganho de peso, claro, com a ração suplementar, para alcançar pelo menos aí, ó, de 70 a 100 gramas macho, de 70 a 80 gramas fêmea. Lembrando que a sexagem, o processo de sexagem tem que ser bem feito, porque dentro do galpão para corte, você não pode permitir que ocorra reprodução entre esses animais, porque aí você vai ter a queda do processo de engorda do sistema intensivo, tá bom? Aqui na tela. Com isso, dentro do processo de acasalamento, a gente sempre fala em sistema de não controle, um macho para 5 fêmeas auxilia no processo de produção de ovos, tá bom? Isso é para a produção de ovos galados. O macho deve ficar pelo menos 12 horas com a fêmea, depois ele é isolado 24 horas para que em seguida se acasale com outra fêmea. Esse processo, pessoal, aqui ó, é realizado para que você consiga obter os padrões para manter então o seu plantel e obter exemplares não, Jefferson, obter as matrizes para a reposição da postura. Dentro desse processo de manutenção dessas matrizes, sempre realizar o gráfico familiar. Então, você tem que ter aquele anel que você coloca na perna do animal, identificando a que família ele pertence. Desta forma, você vai evitar o cruzamento entre famílias, potencializando o nível de produção, garantindo que toda descendência mantenha a produção do lote anterior. Prof, só para frisar, o que pode acontecer se a gente perder toda a orientação familiar no sistema de reprodução? Em algumas espécies, ocorre o que a gente chama de aberrações cromossômicas, né? Nas criações, quando você cruza, ou em vegetais, isso afeta a produção. Não mantém o nível de produção. Se eu estou falando de ave de postura, então se aquele lote, vamos supor, que um lote me produziu X ovos por mês, e esse lote, o mesmo lote me produziu X ovos por ano. Então, se eu vejo a descendência genética, na hora de eu fazer a troca, ela tem que manter essa produção. Se eu não tiver o controle de reprodutores, não vai nascer aberrações. Cai a produção. Então, dois fatores acontecem. O produto cai a qualidade, ou por número de ovos, vamos ser mais específicos, ou por número de ovos, ou por qualidade inferior. Ou vai sair aqueles ovos menores e ainda com casca mal ossificada, quer dizer, calcificada, aquelas cascas moles, ou muitas vezes acontece o rompimento dessa casca por falta da câmara de oxigenação. Esse é um dos fatores. Um outro fator, professor, imunidade do animal. O animal, a codorna, é um animal rústico. Significa que ele não é tão suscetível a qualquer doença. E ele também está bem adaptado pelo processo de manejo que é realizado com ele. Então, as alterações ambientais que eu falo, sobre as condições de temperatura, umidade do galpão, alimentação, ele consegue suportar essas alterações. Exemplo,
fase de cria, ele está sendo alimentado com um manejo nutricional, com uma determinada ração. Sai da fase de cria para a recria e depois a fase de postura, altera essas rações. Então, o processo de adaptação ele é bem rústico e não ocorre processos de infecção intestinais. Já com a falta de um cruzamento entre a falta de cuidado e evitar esses cruzamentos entre famílias, a imunidade do animal também diminui, deixando ele susceptível a qualquer alteração desse manejo. Então, isso tem que ser levado em consideração e tem que ser pontuado para garantir, então, o processo de produtividade dentro da criação, tá bom? Aumenta a tela aqui para mim. É aconselhado que as fêmeas já fertilizadas fiquem distantes dos machos. Isso vai facilitar com que ocorra o processo também de desenvolvimento e também o instinto animal em querer chocar. Mas isso não há necessidade quando você se utiliza de quê, professor? Instalações adequadas como incubadoras, tá? E para isso nós temos um manejo alimentar. Como é que é o processo de manejo alimentar? Sistema de bebedouros. O sistema de bebedouros mais utilizado, pessoal, é o bebedouro por snippers, que são esses bebedouros que vocês estão vendo, aonde a ave, o animal, ele bica no snipper, disponibilizando, então, a água para ele. Só que tem que levar em consideração uma coisa, o quê? Regular esses snippers. Aqui para mim, tem que tomar cuidado no processo de regulação desses snippers. É o tamanho da ave. A ave, a codorna, já é uma ave de pequeno porte. Então, não há necessidade de fazer aquela regulagem como na ave de corte, que são aves de maior porte, pelo menos em relação às codornas. Professor, então, na fase inicial, os bebedouros são aqueles bebedouros que ficam no chão, disponíveis, igual à recepção das pintaiadas. Já a regulagem desses snippers tem que tomar cuidado somente com o processo de umedecer se tiver desregulado. Sempre lembrando que temos que ofertar, né, na recepção desses animais uma água, um soro, uma água com quantidade de sal e açúcar para diminuir o estresse e favorecer o processo de adaptação desses animais dentro do galpão na fase inicial, tá bom? Aqui para a tela. Acomodações. Tá vendo só o sistema quando eu falei para vocês? É semelhante ao sistema da ave, de galinhas, de criação de galinhas. Eles ficam no mesmo sistema de galpão. O que vocês estão vendo aqui, ó, observando, pessoal, deixa eu sinalizar aqui. Isso aqui são os comedouros. E aqui a flecha, os bebedouros. Então, o sistema não é um sistema suspenso. Isso vai favorecer com que o animal tenha uma melhor adaptação ao galpão. O galpão de aviário, ele é de alvenaria, e aí, ó, com uns 3 metros de altura, pode abrigar 2.000 codornas. Esse sim é o processo de inicial, para que ocorra, então, o processo de depois sexagem. Quais são as codornas que vão para o corte, quais são as codornas que vão para o abate. O forro das construções pode ser de tábua ou também de alvenaria. E sempre lembrando uma coisa, cimento, né, em relação à cama, não se usa. São manavalhas ou então o sistema de cama, para que facilite o processo de sempre absorver a umidade dos dejetos. Galerinha, aqui para mim, esses galpões têm que favorecer, manter, então, o chão, a manavalha, a cama, a gente chama de cama, que é igual ao do aviário, bem compacto, não permitindo que ocorra o processo, então, de fermentação durante o manejo realizado. Sempre ficar atento ao manejo desses comedouros e ao manejo dos bebedouros, ok? Na tela, para mim. Aqui já é a transferência do galpão de corte, o galpão, esse galpão que a gente... Esse galpão aqui, ó, já é a transferência para o galpão de postura. O galpão de postura é muito semelhante com o galpão que a gente observa
lá na criação de ave de posturas galinhas. E aí é um sistema automatizado. Esse sistema de automatização, pessoal, vai garantir, então, o fornecimento de ração e a disponibilização da água dentro das galerias de postura. E aí a gente tem as acomodações. São gaiolas que vão comportar aí, ó, uma medida de 1 metro e 1,30 m de profundidade, fornecendo 18 fêmeas. Lembra que eu falei para vocês? Aqui pro tio. Lembra que eu falei para vocês? Dentro do sistema de criação de codornas, são animais que requerem um espaço menor. Então, você vai ter um maior número de aves, uma maior produção em relação a ovos em um menor tempo. Só que tem que tomar muito cuidado com o processo de manejos dentro do galpão da criação de codornas. Dentro do espaçamento que você vai realizar, retirada das lâminas, as aves têm que apresentar uma acomodação favorável para o sistema de produção. O mercado da cotonicultura, o mercado de carne para codornas e o mercado de ovos e fornecimento é um mercado que aqui no nosso estado, principalmente na região aqui de Porto Velho, que são consideradas zonas rurais. Temos criadouros de codornas que fornecem tanto carne, ovo e filhotes para o mercado, tá bom? Aumenta aqui a tela para o tio. Essas 18 fêmeas que comportam uma gaiola vão favorecer aí, gente, o processo de criação e desenvolvimento, mas tem que ficar ligado em quê? A inclinação. Qual é o processo de inclinação, professor? Temos uma inclinação que seja necessária para que ocorra, então, um processo de direcionamento da produção. Os filhotes, nas acomodações, são muito susceptíveis à alteração da temperatura do aviário. Então, manter uma inclinação das calhas que vão favorecer a obtenção da ração e também manutenção da temperatura para o desenvolvimento desses filhotes. Tá vendo aí? É utilizado aí, ó, pessoal. Deixa eu mudar a caneta. E a cor da caneta, que amarelo não tá batendo, não. Vermelho. Olha aí, ó. Uma lâmpada incandescente. Professor, aqui para mim, não se utiliza a campânula para manter a temperatura desses filhotes? Sim, a gente utiliza essas campânulas. Aqui pro tio. A gente utiliza essas campânulas tanto para o aviário de galinhas como para o de codornas. Então, o setor, né, de receber os filhotes logo após a eclosão vai favorecer o alcance para o processo de produção. Esse processo de produção garante que esses filhotes se desenvolvam, não percam a temperatura do corpo, tentando se aninhar dentro do escamoteador. Nós temos, então, as campânulas que vão favorecer o processo de desenvolvimento desses animais. E sempre lembrando, galera, não só no aviário de galinhas, como também para as codornas, nós temos aí doenças. Doenças que podem acometer as criações. Então, primeiramente, as vacinações realizadas, né? Tem as vacinas que são dosagens pela narina e também diluídas no processo de fornecimento hídrico desses animais. As criações de codornas têm que ficar pelo menos a 200 metros da criação de qualquer outro tipo de ave, como eu estou falando de galinhas, patos, pois eles têm, o que a gente chama, não é só zoonose, mas são doenças que podem acometer principalmente no início da criação. Então, evitar sempre, né, galpões de criação de codorna próximos a galpões de criação de galinhas. Mínimo 200 metros. E se tiver a necessidade também, utilizar muros verdes, muros que são feitos com mudas de citros, laranja, limão, que vão favorecer, então, evitar a passagem, principalmente na criação de corte, pois o manejo das cortinas durante a ventilação e renovação de ar
pode ocorrer transferência de partículas ou mesmo as pessoas que realizam os manejos dentro dos galpões. Na porta de entrada de cada galpão, a gente coloca, então, os tapetes de higienização, lâminas de água, que tem desinfetantes, ou então cal, que vai favorecer a entrada do indivíduo dentro do galpão. Não pode ser a mesma pessoa que faz os manejos dentro de um galpão de codorna e vai fazer a 200 metros o manejo dentro de um galpão de aviário. Isso evita a transferência de micro-organismos e evita também a transferência de alguma contaminante dos aviários, que são muito susceptíveis, pois eles apresentam a mesma susceptibilidade a doenças virais, a doenças acometidas por bactérias e a doenças também fúngicas. Doenças fúngicas eu já estou retratando dos galpões, das camas. Isso só comete processo de criação de corte. Postura já é diferente, porque na postura nós temos a lâmina d'água, e a lâmina d'água vai evitar, eu vou tirar a palavra evitar e vou colocar amenizar qualquer tipo de infecção advinda de outros galpões. Só que tem que ficar atento ao sistema de escoamento. O sistema de escoamento da lâmina d'água utilizado dentro do galpão de postura, ele deve ser isolado. Não pode ter um encontro ou conexões com outro sistema de criação. Isso vai proporcionar não só a sanidade do galpão, né, que a gente ainda fala sanidade animal, é a sanidade do galpão, é igual aquele síndrome do prédio doente. A sanidade do galpão e vai favorecer, então, que você utilize esse insumo, que é a cama do aviário e a lâmina d'água para a produção de matéria orgânica, quer dizer, adubo, que você pode utilizar, sim, na agricultura, mas não pode utilizar para melhorar a matéria orgânica da piscicultura. Muitos produtores, tanto de codorna, como de ave de corte, de ave galinha, se utilizam das camas ou das lâminas d'água para a produção de adubo, mas esse adubo é adubo líquido, mas não pode ser utilizado essa matéria para a piscicultura se não tiver todos os indicativos de sanidade dentro do processo do aviário. Se ocorrer alguma doença, alguma infecção, já não se pode utilizar esse material para regular a matéria orgânica de uma piscicultura. Lembra? Como favorecer na piscicultura, professor? A produção de fitoplâncton e zooplâncton, matéria orgânica, para a livinagem. Só que para você fazer isso, a sanidade da matéria orgânica do aviário tem que estar excelente. Então, muitas vezes a gente não recomenda se utilizar na melhoria da matéria orgânica de piscicultura, mas para adubação da horticultura se realiza esse procedimento. Prof, como é que eu posso fazer? Como é que são essas doenças que acometem? É um assunto para a nossa próxima aula e aguardo vocês aqui para a gente verificar essas doenças que acometem tanto aves, né, criação de aves, galinhas, como de codornas e um espaçamento mínimo de 200 metros de cada galpão. Aguardo vocês, pessoal!